Na aula de hoje nós vamos trabalhar a seguinte temática: divisão do mundo em Ocidente e Oriente. Bom, embora esse termo a gente já pense, o Ocidente fica com relação ao Oeste e Oriente fica no Leste. Muitas vezes a gente pensa que ele se remete apenas à questão geográfica. Porém, o termo Oriente e o termo Ocidente ele reflete um conjunto de fatores que nos ajuda a entender como que é dividido alguns grupos de países atualmente, como eles acabam sendo inseridos em um ou outro grupo desses aí que a gente vai estar analisando aqui. Primeira questão, realmente, é a gente entender que falar que um país está no Ocidente e Oriente, a gente tem que primeiro entender que Ocidente e Oriente, no sentido geográfico, seria com relação à sua localização. E o principal elemento de definição onde fica o Oriente e o Ocidente no nosso planeta é justamente, pelo menos no mapa, no mapa mundi, é justamente o meridiano de Greenwich, que é esse aqui, ó, o do meio aqui. Esse aqui divide em norte e sul. Norte, toda essa parte de cima, e sul, toda essa parte de baixo aqui. Mas quando a gente fala de Oriente e Ocidente, em localização, a gente leva em consideração apenas esse meridiano de Greenwich, que tem esse nome por causa daquele observatório geográfico que tem lá na Inglaterra, mais ou menos onde eu coloquei esse pontinho, a gente já sabe. Só que a gente sabe que o planeta é como se fosse uma esfera, ele é próximo de uma esfera, o planeta é uma geóide, e a gente tem aí o fato de que, quando você tem uma esfera, você pode cortar ela ao meio, no sentido aí de dividir em leste e oeste, mas você pode ter vários pontos da esfera que você pode cortar ao meio. E foi definido que aí é onde está o observatório de Greenwich seria o marco inicial. Mas por que foi decidido aí? Primeiro a gente tem que entender que esse mapa mundi aqui, ó, ele é um mapa mundi que ele foi criado principalmente na época no período colonial, na época das grandes navegações, e ele sempre coloca a Europa como o centro do mapa. Tanto é porque toda visão de mundo, se a gente observar aí, os europeus, nessa época, eles tinham essa ideia de expandir a sua exploração pelo mundo, então eles faziam os mapas, colocando eles pelo meio, e aí, através disso, o mundo estava em torno da Europa. Então, todo o processo de exploração partiu de confecções de mapas, onde a Europa ela estava aí no centro o fato de, por exemplo, elas sempre estarem localizadas na parte central do mapa. E assim, vamos lá. Para a gente entender melhor, então, a gente tem aí onde fica geograficamente. Vamos pensar primeiro na questão geográfica. Ó. Todas as regiões situadas a oeste do meridiano de Greenwich, ou seja, leste, oeste, aqui o meridiano de Greenwich, toda essa região aqui localizada a oeste, a gente fala que é o Ocidente, que é a Terra, que o Ocidente significa point, onde o Sol se põe. E toda a área localizada à direita aqui, ó, toda a área localizada a leste do meridiano de Greenwich, a gente chama de Oriente, que significa nascente, que é a terra do Sol nascente. Tanto aqui a gente tem que lembrar que a Terra ela gira no sentido anti-horário. Então aqui, ó, ela sempre vai girar no sentido anti-horário. Então, primeiro a contagem de horas, primeiro a questão do Sol aparece então na parte leste. Por isso que tem essa questão, referência, usa o termo Oriente, que é nascente. Tanto é que tem até o Japão, a gente pensa, o Japão que é a terra do sol nascente. Mas não, todos os países aqui que envolvem aqui o extremo leste, eles são os primeiros países, a receber, por exemplo, a radiação solar, na contagem de horas que a gente tem, Depois, com a circulação da Terra, a rotação da Terra, a gente depois recebe
essa radiação solar. Por isso que sempre aqui no leste as horas estão à frente de quem está aqui, né, no ocidente, que está a oeste. Então assim, com relação à localização, o segredo é este. Leste à direita, né, no caso, no chamado de oriente, e oeste, né, no caso ocidente, que está do lado esquerdo do mapa mundi aí. Ó, quem são os países que estão no ocidente? Países da Europa, tá? E países que têm raízes históricas, culturais ligadas à Europa. Toda aquela história lá que a gente vê, né, dos povos europeus lá, daqueles grandes impérios, estão ligadas à história, né, do Ocidente, né, que seria o que? América, Oceania e parte da África do Sul. Ó, quem mais está no Ocidente? Grupos de países que alcançaram a hegemonia desde o século XX, né, países que ganharam força, basicamente aí, principalmente durante, né, durante e após aí a Segunda Guerra Mundial. Primeira, Segunda Guerra Mundial aí, que seria a Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá. Esses países aí também são considerados ocidentais. Outros países também que são considerados do Ocidente, países capitalistas desenvolvidos, que seriam o quê? Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Austrália, Nova Zelândia e também o Japão e Israel, tá? Lembrando que são países capitalistas desenvolvidos, nesse contexto são considerados países ocidentais. Oriental, a gente já vê aí o quê? Quais são os países considerados orientais? No sentido geográfico, é aquele que está a leste, né, do meridiano de Greenwich. Mas aqui a gente tem que lembrar que a ideia de Ocidente e Oriente, ela pode envolver o sentido geográfico de localização, né? Tá leste e oeste, né, que é Oriente, Ocidente, ou ela pode envolver também questões no sentido político, econômico, cultural e também religioso, que são características onde países orientais possuem certas características culturais, religiosas, econômicas específicas diferentes de países que fazem parte da parte ocidental. A gente fala que são países do Ocidente, que também possuem características específicas. Então, assim, na aula de hoje é importante a gente ressaltar algumas dessas características para poder, quando a gente fala assim, os países ocidentais, eles são contra os países orientais. Então, assim, quais são esses países orientais? São aqueles países que encaixam nessas características. Quais são os países ocidentais? São aqueles que se destacam em outras características diferentes. E assim, na aula de hoje a gente vai estar falando um pouquinho, de maneira assim mais resumida, né? Quais são as características de ambas essas partes aí. Ó, primeiro, vamos pensar aqui, ó. Temos então as duas formas de tratar o termo Oriente e Ocidente, que é no sentido geográfico de localização, né? Que a gente tem toda essa área de azul, todos esses países que estão de azul são países ocidentais. Todos esses países de vermelho são países orientais, no sentido geográfico. Por que todos? Porque todos que estão do lado de cá de meridiano de Greenwich, a leste, eles são orientais. Todos que estão do lado esquerdo são chamados de ocidentais. Beleza, sendo no critério de localização, no critério geográfico. Agora, de cá nós temos os países considerados ocidentais e orientais no sentido político, econômico e também cultural, né? Quais são esses países? Por exemplo, quais seriam esses países ocidentais? No sentido ocidental, levando em consideração esses aspectos que eu acabei de falar, esquecendo esse aspecto geográfico apenas, a gente tem que os Estados Unidos, o Canadá, né, países da Europa, e temos aqui também a Nova Zelândia e a Austrália. E, deixa eu apagar aqui agora. E quais seriam os países de âmbito, né, no caso se enquadrariam como países orientais? Seriam esses países aqui, ó, do Oriente Médio, né, que a gente chama até Oriente Médio. Esses países da Ásia aqui, né, envolve o Japão, principalmente essas pequenas ilhas aqui também, envolve a Indonésia, outros países. Basicamente esses países asiáticos e do Oriente Médio, que a gente chama, ó, essa parte central a gente chama de Oriente Médio. Vou passar aqui o slide. Olha, então quais são as características? Nós vamos analisar primeiro, então,
esse lado direito aqui, ó. Nós vamos analisar nesse sentido aqui, ó. Nessa aula a gente vai analisar... Probleminha aqui no slide. A gente vai estar analisando... Cadê o pincel? Sumiu, hein? Sumiu o pincel do... Peraí, gente, só um instantinho aqui para eu conseguir voltar esse slide. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por exemplo, do lado direito, tá? O pincel sumiu, mas eu vou falando aqui. Do lado direito a gente vai estar analisando nesse sentido com aqueles aspectos. Vamos esquecer um pouquinho esse do lado esquerdo aqui, que é apenas a questão de localização. Levando em consideração isso, o que seriam os países do Ocidente? São aqueles que têm influência cultural do cristianismo, né, a religião cristã como a principal, que de certa forma acaba tendo uma influência cultural europeia, né, tanto é que o cristianismo ele teve um crescimento muito grande, principalmente ali em Roma, né, na Itália. Então, assim, o cristianismo ele saiu dali. Influência cultural greco-romana, como por exemplo aqueles filósofos, desde aquela época do Império Romano, como também os grandes filósofos gregos, tem sido um aparato para as grandes ideais da sociedade ocidental, que a gente fala. O que seriam sociedades ocidentais modernas? Pluralismo político, laicismo, estrutura social baseada na Revolução Industrial, problemas sociais, luta de classe, sindicalismo, poluição, ambientalismo. Essas defesas sobre o meio ambiente, essas ideias, né, voltadas e começaram a surgir com a configuração da Revolução Industrial, desde que o mundo começou a ter indústrias, se industrializar, todo esse pensamento moderno, capitalista, né, industrial, esse pensamento, né, envolvendo um processo produtivo, tudo isso aí passou a ser mais intensificado na visão ocidental do mundo, né, que envolve os Estados Unidos, Canadá, os países europeus. Já o Oriente, né, diferente do Ocidente, olha aí, ó, produto da história cultural europeia da distinção entre cristandade europeia e culturas além dela no Oriente. Tudo que é característico da cultura tradicional desse país são elementos da cultura oriental. Budismo, shintoísmo, confucionismo, artes marciais e até origamis. São coisas que vêm da cultura oriental. São países que eles levam em consideração demais a parte cultural dentro do seu poder político. A religião ali, ela mistura com a política. Muitas vezes o interesse político ali de organização de um determinado país oriental é de acordo com seus preceitos religiosos, são muito rigorosos, né? Então, assim, eles aplicam a lei muitas vezes embasada em alguma crença religiosa, que é diferente da parte ocidental, né? Que o cristianismo já é um aspecto cultural religioso ali que influencia na questão cultural e da população, porém ela não tende a influenciar diretamente na questão política e de poder dos países ocidentais ali. Visão de mundo, vamos ver aqui. A visão de mundo, por exemplo, um ocidental, né, de alguém ocidental, tem uma mente mais racional, preza pelo mundo exterior e tem uma mentalidade mais científica, ou seja, eles valorizam todo o conhecimento científico, né, o desenvolvimento da ciência, e todo o conhecimento são de forma mais racional, questão lógica, né, de forma mais externa, né, não influencia, por exemplo, aconteceu isso por isso e tem que explicar isso de forma racional. Já o pessoal do Oriente já é o que? Eles trabalham mais o lado intuitivo. Aconteceu isso porque Allah ou Deus deles lá que eles creem influenciou em certas coisas. Então muitas coisas são de maneira intuitiva, de acordo com as crenças deles. As crenças muitas vezes refletem no que eles acreditam ser a justificativa de algum acontecimento, né? Isso é importante a gente pensar. Por exemplo, se você anda em qualquer país ocidental, a mentalidade é outra, né? Você pensa ali, de forma racional. Aconteceu isso porque as coisas acontecem de forma lógica. Aconteceu isso porque a natureza é dessa forma, ou você procura coisas da natureza para justificar um acontecimento. Já lá no Oriente, eles tentam justificar as coisas às vezes com a intuição, com a religião, com a crença. Então, se você for lá, por exemplo, esse templo é desse jeito porque no passado tinha um monge tal que ele era muito próximo da divindade, ele chegou a um grau muito grande de concentração lá, de meditação, que
que ele acabou chegando a ser muito próximo de Buda e beleza. Um exemplo, a intuição, a crença deles, né, no que é interno, é muito mais forte do que é na parte ocidental que valoriza mais a questão externa, a questão mais racional do que existe. Ó, visão histórica. No mundo ocidental, o mundo é visto de uma maneira mais linear. Já no mundo oriental, as coisas são vistas, o ciclo histórico, né, o processo histórico é visto como de uma forma mais cíclica, ou seja, um processo circular. Como seria isso? Por exemplo, o pessoal aqui dos países ocidentais, perdão, eles acreditam, né, que as coisas acontecem de uma forma linear. Passado, depois vem o presente, depois vem o futuro e pronto. As coisas começam, tem um meio e tem um fim. Já os países orientais, eles acreditam que o processo histórico é embasado em ciclos. As coisas acontecem, tem um desenvolvimento e não chega a um fim. Depois acaba o ciclo e começa outro ciclo histórico. A história termina e começa outra história. Não tem um começo, meio e um fim. É um processo, né, que ao longo do tempo, né, tudo que vai acontecendo. Por isso que às vezes eles acreditam que na religião, se você consegue determinar, fazer uma leitura bíblica ali de processos anteriores, você consegue pensar mais ou menos o que pode acontecer no futuro. Porque as coisas acontecem de uma forma cíclica. Isso é uma coisa comum, né, dentro da cultura oriental, de uma visão da história no lado oriental. Outra coisa, o conceito de Deus. Ó, no mundo ocidental, Deus é o Criador, Ele é todo poderoso e Ele é único. A gente tem a predominância de uma cultura monoteísta, né, o monoteísmo, que é a crença em apenas um Deus. Né? E já no mundo oriental, são inúmeras religiões, né, politeístas, que acreditam em vários deuses, né, e eles acreditam que toda a crença deles são depositadas em várias divindades, né? Como, por exemplo, a crença de que pode ter um Deus referente a uma ideia, por exemplo, Deus da natureza. Tem vários tipos de religião, por exemplo, a questão do budismo, né? A ideia de Buda, né? Que é um Deus também para eles, mas é um Deus específico, não é um Deus como o Deus do cristianismo, né? Eles têm até uma simbologia. E a forma como que eles... uma coisa que se destaca muito é a maneira como eles buscam esse Deus, essa crença deles, né? Aqui a gente tem isso aqui, ó. Noção de humanidade. Ó, como que seria essa busca? Ó, no mundo ocidental é um abismo entre Deus e o ser humano, entre o Criador e a criatura. E o grande pecado é o homem desejar se transformar em Deus ao invés de sujeitar à vontade de Deus. Então, assim, tentar usurpar o lugar de Deus, né, ao invés de fazer a vontade de Deus, seria um grande pecado. Isso é uma coisa que é valorizada dentro da cultura ocidental. Já no mundo oriental, eles não olham nada disso. Eles olham o que? O homem pode alcançar a união com o divino mediante a iluminação súbita e conhecimento. Então, o que seria? Quando no mundo ocidental eles buscam analisar as coisas que o ser humano faz, de maneira a não tentar usurpar o lugar de Deus, para evitar assim, o pecado, os orientais eles tentam se encontrar dentro de si. Então, assim, eles buscam o conhecimento e buscam a meditação como uma forma de se encontrar de forma interior e chegar mais próximo da divindade que eles creem. Ó, por exemplo aqui, ó, o que seria? O mundo ocidental, questão ética. O fiel é um instrumento da ação divina e deve obedecer à vontade de Deus, abandonando o pecado e a passividade diante do mal. Tipo, abandonar as coisas ruins, né, as coisas que são consideradas erradas, por exemplo, dentro da Bíblia, dentro de um princípio cristão, e deve buscar a Deus, né, manter suas orações e tudo mais, de maneira a evitar esse pecado, fugir do que a gente chama de mal, né, que é aquilo contrário à fé cristã. Já o pessoal, né, o mundo oriental, o que é? São ideias, as ideias são a passividade, a fuga do mundo. Por isso que é muito comum, qual que é a melhor forma de você estar próximo da divindade. Quanto mais você chegar mais próximo do seu interior, né, você ter uma paz interior, mais próximo você vai ter e mais facilidade você vai ter de chegar a ter contato com a divindade que você crê, que é aquela divindade que eles acreditam responsável de onde eles vieram, né, do que eles acreditam. Um exemplo disso é a questão daqueles monges, né? Muito comum aí, por exemplo, você vê na China, tem aqueles monges budistas que rapam até
cabelo, eles têm até uma roupa específica. A função deles é, para poder chegar mais próximo do budismo, é a meditação. O monge é aquele ser, né, que ele tem a capacidade de meditar e alcançar essa divindade aí. Né? Então existe todo um processo. Geralmente o monge ele tem a vida dedicada a poder fortalecer sua meditação e fortalecer sua paz interior. E o culto, como seria o culto para poder chegar, né, nesse processo aí próximo à crença, à divindade? No mundo ocidental, oração, pregação, louvor, reza, né, também na questão, são exemplos de ações dentro das suas crenças religiosas aí no mundo ocidental. Já no mundo oriental, a principal questão é a meditação e o sacrifício. Eles fazem sacrifício e meditação, e é a melhor forma de poder chegar na divindade nas crenças deles. Bom, isso aqui é um exemplo, né, de como que é o pensamento, né, no mundo oriental ocidental. Lembrando que isso influencia em muitos fatores. Olha o que está acontecendo no Afeganistão. A gente tem o Talibã, que é um grupo que tem um fundamentalismo religioso muito forte. E eles não só estão usando o poder armado para tentar dominar o país e ter um poder político também, o que eles fazem? Eles têm um princípio religioso muito forte. Eles seguem o Alcorão de maneira muito rigorosa. Então, assim, por exemplo, na religião deles lá, dentro do Alcorão, tem coisas que ferem, por exemplo, princípios, né, que são diferentes da sociedade de hoje. Hoje, por exemplo, a questão da mulher. A mulher ganhou liberdade no mundo de hoje. Né? Hoje ela tem direito de trabalhar no mundo ocidental, ela tem direito de conquistar coisas igual o homem também. Já nesse princípio religioso de lá, se eles ganharam, o que acontece? Dentro da religião deles, que eles seguem um princípio religioso onde a mulher ela não tem esses direitos, né? Uma coisa antiga, né? Que no passado não tinha, se eles dominarem o poder lá, igual estou dominando lá o Afeganistão, eles vão implantar não só a questão política, mas vão implantar também essas leis, né, religiosas, porque é uma questão de uma crença deles. Isso aí a gente só vai entender sabendo que isso é um fator característico de países ocidentais. São vários países que impõem leis, por exemplo, um ladrão em países do Oriente Médio, muitas vezes lá a lei é cortar a mão de quem rouba. Né? Isso é uma coisa antiga, é uma coisa que ainda prevalece, né? Uma coisa desde a época de Jesus lá, que tinha essa punição. Né? A gente pega isso na Bíblia, é uma coisa muito antiga, mas é uma coisa que prevalece até hoje. Isso é uma coisa que já não funciona no mundo ocidental, né? Que é uma coisa mais racional. Né? Ele não, é uma coisa que eles não levam em consideração apenas a questão religiosa e cultural, envolve a questão jurídica, a questão de leis específicas aí, né? Que foram criadas de acordo com o desenvolvimento do mundo ocidental. Beleza? Então, assim, essa é a ideia de mundo ocidental oriental. Qualquer dúvida aí, vou passar alguns textos, vou passar algum vídeo aqui complementar. E qualquer coisa aí, vocês podem estar tirando a dúvida comigo. Beleza?